está, os portugueses são uma espécie, não são uma espécie, são uma cultura muito específica. E sente-se muito isso, estando fora, porque eu não consigo, não vejo, nunca encontrei um povo igual ao português, para o bem e para o mal. Para o bem, porque é um povo fantástico, eu adoro Portugal, adoro viver aqui, adoro as pessoas, mas por outro lado depois já ouvi falar qualquer coisa uma vez, já não sei quem é que disse isto, que é um povo que não se governa nem se deixa governar. Portanto, é um bocado por aí. E acontece em tudo, nas artes. Acho que eram os espanhóis que diziam isso de nós. Qualquer coisa assim. Sim, acho que eram os espanhóis que diziam isso de nós. E pronto, eu acho que é um bocado por aí. Porque está no nosso DNA, a gente. E vamos ser sempre assim, provavelmente. A não ser que venha aí uma lavagem cerebral à malta toda. Ok. E eu acho que é um bocado por aí. Vai ser difícil porque é um todo, não é culpa de ninguém, é culpa de toda a gente. Portanto, para se evoluir, seja em que arte for, tem que sair de Portugal. Eu acho que sim, porque eu perguntei-te porque ainda hoje estávamos a falar disso ao almoço. Vê-se cada vez mais malta que provavelmente estudou no Chapitão, nos semáforos, a fazer a sua arte presumo eu, para poder sobreviver. Não é? Não vão fazer malabarismos para o semáforo só porque lhes apetece. Eu acho que isso aí já é um bocado diferente. Isso já é um estilo de vida. Achas? Sim, isso é um estilo de vida que eles adotaram, como ao surf. Olha, eu via como esta malta não consegue fazer nada em Portugal e esta é a maneira de sobreviver fazendo aquilo que gostam. Eu acho que dá para sobreviver, que há um montão de iniciativas. Tens é que ir furando. E o problema é que eu acho que cá em Portugal ainda não se percebeu uma coisa, e é geral, por isso é que eu digo que é o geral, é que há sempre uma guerra nas artes, que é o setor artístico e a indústria artística. Não há cabeçada uns com os outros, sempre. E pronto, isso está estudado, não é? E por todo lado. Já o estudo, aquele estudo famosíssimo de 2010 do Mateus, qualquer coisa, que fez um estudo sobre as artes em Portugal, já lá falava sobre isso, em que há uma guerra, e eu acho que as pessoas ainda não perceberam que é isso que se aprende bastante lá fora, é que as coisas podem coexistir, é importante que coexistam, porque é preciso gerar dinheiro e é preciso uma indústria para que depois possa existir um setor cultural e artístico claro. que viva de coisas que não têm um valor de mercado. É impensável. Por isso é que hoje vezes, por exemplo, as filarmónicas e tudo isso, são coisas que têm que ser apoiadas. Sim, sim. E tem que se gerar uma forma de ir buscar dinheiro para poder apoiar. Para poder pagar essas eu pessoas. acho que é isso que falta cá. Há uma mentalidade que, ok, a cultura é intocável e as artes são intocáveis, mas ninguém aceita que tem que haver entretenimento. Se não quiserem chamar arte, seja entretenimento que venda, que as pessoas vão ver, que crie emprego para os artistas, e os artistas depois ganham dinheiro a fazer espetáculos de entretenimento e depois têm os bolsinhos cheios, podem se dedicar aos seus faz sentido. aos seus trabalhos pessoais. Faz sentido. E é isso que eu senti um bocadinho lá fora. Que há esse apoio. Esse apoio e a mentalidade. Esse negócio, pessoas, sim. É um negócio. E é uma aqui mentalidade. parece que há uma alergia, tipo. E, por exemplo, circo, que é uma coisa que eu não compreendo, porque aquilo que hoje em dia se chama o circão, não é? O circo mais tradicional. Sim. Porque que não consegue, tem condições, tem infraestruturas, não é? Tem tendas, tem tudo e mais alguma coisa. Tem equipamento todo. E eu às vezes vou ver alguns circos tradicionais e falta tão pouco para eles serem idênticos a um Cirque du Soleil. Sim. E estou lá sentado e vejo e revejo a qualidade dos artistas, só falta ali um bocadinho. E era importante o pessoal que hoje está a sair dos Chapitões, está a sair do INAC, não sei o quê, porque há um preconceito que não os liga uns aos outros também. Não é tudo no governo e sim, cima. É tudo. É um bocado também cá em baixo. Isso eu sinto isso bastante. Portanto, saem das escolas e continuam, quer dizer, tornam-se individualistas? Não é individualistas, é aquela coisa, há um preconceito, que eu até acho que provavelmente o preconceito é de parte a parte, em que
por isso é que há aquele nome que é um bocado depreciativo, que é do Circão, não é? Não vou mexer, eu sou do Novo Circo, não me vou meter com o Circão. Ok. E acho que não era necessário, que os outros têm condições, já estão aí cansados, têm décadas e precisam de ideias novas também, e é que falta tão pouco, eles têm coisas tão boas lá, era só pegar limpar um bocadinho, tá. Foi bom para ti, falando no Circão, foi bom para ti o circo ter acabado com aquela parte dos animais? Eu acho isso muito importante, porque das vezes que ia ver circo tradicional e que ainda vou, aquilo que me gostava mais era efetivamente ver porque chega a ser decadente. Não é? Pois, por isso é que perguntei, porque há essa... Acho que houve uma história engraçadíssima com o Paulo Dias. Bora. Que era, fomos fazer também um circo aí de Natal, que aparece todos os anos, há um circo diferente de Natal na televisão, então houve aquilo, depois aquilo, sabes como é que é a televisão, aquilo é até às tantas. Exato. Então já fizeram o número com os tigres, já era tardíssimo. Os tigres quando vieram para fora só queriam dormir. Então o tigre que entra lá na arena e a primeira coisa que ele faz é um grande cocó mesmo ali e não fizeram mais nada. Ele entrou, fez cocó e foram-se embora. Era tardíssimo. Tcharam, número dos tigres. Número dos tigres. Apoio ali no meio. As crianças assim a olhar e tal, assim um bocado. É isto do circo. Não, mas foi bom. Eu sou da minha opinião. Já não vou ao circo há muitos anos, porque sempre me fez impressão a parte dos animais. Sim. E sou dessa opinião. Tu tens uma ligação diferente da minha do circo, mas a mim cativa-me mais esta parte do circo com muitos acrobatas. Não é assim, nem quer soar muito elitista falando sempre do Cirque du Soleil, mas de facto é a maior referência deste tipo de circo, porque de facto eles fazem uma coisa, ou foram muito inteligentes há uns anos, que é pegar no chapiteau, não é? na tenda, no chapiteau como eles chamam, no Big Top, e transformar aquilo, tudo que se passa ali dentro, numa coisa artística e bonita e com história, e por isso é que eles depois, presumo eu, criaram várias histórias, vários tours diferentes com várias histórias e que vão cativando o público ao longo de... Tem cuidado naquilo que fazem. Exatamente. Não é só acerca do truque, porque é a grande diferença que eu sinto entre o circo tradicional e aquilo que é as novas correntes de circo hoje em dia, e então no Cirque du Soleil isso é muito patente, e eu tive a sorte de aprender um bocadinho com eles, é que a beleza daquilo que se faz hoje em circo não está no truque, está na ligação entre os truques. Exatamente. É a forma como os ligas, não é o truque. É a história, na verdade é a história que crias à volta daquilo. E a própria forma como o acrobata faz o truque, faz o pino, e a forma como ele sai do pino para o outro pino, tudo isso é que é... E é a diferença. Parece que não há uma quebra, parece que é assim uma continuidade. É uma história. Ainda agora, não sei se teve cá um dos espetáculos mais incríveis do... Acho que é dos mais antigos, ou se não o mais antigo do Cirque du Soleil. Não é o mais antigo, mas é dos mais antigos. E é dos mais maravilhosos. Sim. Desta vez não vi, mas já tinha visto há uns anos. Incrível. Aliás, eles estiveram cá no ano que se dá o Covid. Sim. E eu vi o espetáculo porque eu era para ter... Aliás, eu segui com eles... ia seguir com eles para o resto da tour da Europeia e segui para a Antuérpia, e é quando se dá o Covid que montámos, ensaiámos, e no dia antes da estreia tivemos de montar tudo, porque foi quando se decretou que já não havia mais público reduzido e ia-se mesmo acabar com os espetáculos por causa do Covid. E para mim foi tristíssimo, porque era uma coisa que eu andava há uns anos a tentar fazer, Cirque du Soleil. Eu tinha feito uma pequeníssima tour, um pedaço de tour, em que a Ivolandes não tinha convidado para ir fazer uma coisa que era o Toruk também, e que adorei, apesar de não ser o típico Cirque du Soleil, mas adorei lá estar, a experiência, porque fiz rig e fiz show tracks, portanto para mim foi o meu pináculo na altura. E quando se dá este convite também para ir para seguir o corteio, estava excitadíssimo, e dá-se o Covid. Pois, para mim um balde de água fria. Foi terrível, foi um balde de água fria. Porque toda a gente falava do corteio, porque tinha visto o espetáculo cá em Portugal, porque queria fazer aquilo, e de repente... E o corteio é icónico no Cirque du Soleil, e é o espetáculo dos rigas do Cirque du Soleil, é o espetáculo do Cirque du Soleil, porque é
é o que tem mais rigas, tradicionalmente. Mesmo em arenas, normalmente há 4 rigas, no Corta tem 6, pronto, porque tem mais equipamento, é sempre mais exigente. E é uma grande escola e acho que era... E é acho um que grande 80% do espetáculo é aéreo. É portanto, aéreo, pois, aquilo tem sempre anjinhos a voar. Sim, sempre. Isso A minha mulher foi ver agora e quando chegou a casa disse, ai que engraçado, está sempre um anjinho a voar. Tem lá sempre alguém a voar. Pronto, aquilo para os riggers aquilo é o máximo. É o máximo. Era o que eu gostaria de ter seguido, mas pronto, não aconteceu. Aconteceram outras coisas. Aconteceram outras coisas. E o Torugo também era um espetáculo. O Torugo era engraçado. Tinha muito não era tão acrobático, mas era... Tinha muito acrobático. Não era o tradicional Cirque du Soleil que estamos habituados, mas era um espetáculo muito de luz e imagem, porque tinha muito videomapping, mas tinha muita parte acrobata. Tinha 2 árvores gigantes e tinha muita coisa a acontecer nas árvores. Tinha uma árvore central também a acontecer. Não chegaste a ver o espetáculo? Eu nunca vi esse espetáculo. Muito engraçado. Nunca me cruzei com ele. Aliás, cruzei-me quase com eles em Montreal, mas eles saíram uma semana e eu cheguei na semana noutra. Mas foi um espetáculo engraçadíssimo. Para mim, foi a minha primeira verdadeira experiência. Aliás, eu acho que foi a minha dizer que vocês sofriam muito era na grida acrobática. Lá em cima tinham que ficar lá não sei quantas horas. O tempo todo do espetáculo. O tempo todo nem dava para sair. E se tivesse 2 espetáculos no mesmo dia, não dava para sair. Tinhas de ficar na grida acrobática, porque aquilo tinha 40, não chegava a 40 minutos de espaço entre um espetáculo e outro. E quem estava nessa grida acrobática sofria mais. Depois eu ouvi falar nisso. Eu fiz uma das árvores, aquilo tinha 2 árvores grandes insufláveis. E aliás, quando eu cheguei ao circo, ele só tinha uma porque uma delas tinha arrebentado. Eles usavam o mesmo sistema de insuflar os barcos de combate dos Navy Seals. Aquilo é um pneumático específico. E uma das câmaras tinha arrebentado e tinha ido para reparação. Portanto, só tinha uma árvore. E o meu papel, depois de montar o espetáculo, era fazer os Q-tracks que se passavam nessa árvore. Lançavam os kabukis, tinha um sistema de roldanas para umas acrobatas que subiam, faziam aqueles números que se faz a ver se hoje em dia também, aqueles números de acrobato vertical nas paredes. Elas faziam nas árvores. Tinha ideia que tinha. Faziam nas árvores também, tinham uma parte de videomapping daquilo que simulava uma cascata e cada árvore tinha 5 ou 6 artistas a subir para cima, a descer para cima e para baixo na árvore. Lá em cima era terrível, tudo aquilo abanava, parecia que aquilo se ia desmanchar, mas era engraçado. Não era mais uma vez, não era o típico Cirque du Soleil com muito acrobático, mas tinha algumas coisas. E tinha no centro. Eu acho que o Torugo também também tinha a mão da Live Nation, não tinha? Eu julgo que tinha. Não era da Live Nation, era do... Como é que se chama o realizador do James Cameron? James Cameron, porque o Torugo era baseado no Avatar. Exato. Era com base no... Aliás, era exatamente acerca do Avatar e tanto que a estreia acho que foi lá em Montreal e o James Cameron teve na estreia e tal. Acho que eles tiveram aquilo era baseado no filme. Mas era engraçado. Aquilo tinha um número também muito engraçado com um engenho que eles criaram também para os acrobatas que se passava no centro da arena, que era um esqueleto de um suposto ser do Avatar. E aquilo eram os rigas que montavam, portanto aquilo era na mudança do intervalo e tinha que descer a correr da árvore, rapelar lá pelo backstage e irmos a correr para o palco para ajudar a montar aquele prop. E depois aquilo era um tripé, basicamente era um tripé onde rodava esse esqueleto com os artistas a fazer contrapeso. Muito engraçado. Aquela cena era muito... E pronto, lá está, foi a minha primeira experiência. E apesar da malta dizer, mas aquilo não era o verdadeiro Cirque du Soleil, para mim foi brutal. E o que é o verdadeiro Cirque du Soleil? Aí é que está. Já tem tanta coisa, não é? Sim, mas a gente dizia, não, isso era um espetáculo com muita luz e vídeos, e é verdade, era. Mas, para mim, um gajo que tinha começado no Rio há meia dúzia de anos e que tinha como referência o Cirque du Soleil, queria ir fazer, não é? Eu acho que o importante é estar presente numa produção daquela envergadura. Sim. Agora, se é mais fiel ou menos fiel. Ia dizer pouco, eu acho que foi, na verdade, acho que foi a minha primeira experiência fora do país numa produção daquela dimensão. Já tinha de fazer coisas pontuais,
Mas como primeira experiência assim, uma grande produção, andava maravilhado com aquilo, que era um babado com o Touro, com o Cirque du Soleil. Claro. E eu acho que para fazer turnês é para fazer. Acho que a cena do Cirque du Soleil tem essa vantagem. Para fazer é turnê soft, que é uma semana em cada cidade. Sim. Rock and roll arrebenta com o tipo todo. Sim. E pode dar muito dinheiro, mas arrebenta com o gajo todo. E nunca fiz. Nunca tive essa tipo, experiência. Também era uma experiência que eu gostava de tentar. Essa coisa de ser rigor numa produção de rock and roll do monta e desmonta. Só que fazer um back-to-back é muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu, ano passado, eu tenho feito nos últimos anos, como tu sabes, tenho feito stage com o No Verão. E é tipo Cirque du Soleil, porque é uma semana em cada país, em cada cidade. Okay. Portanto, aquilo é super tranquilo. Montas o palco, 3 ou 4 dias, depois tens ali. Isso aí já vale a pena trabalhar, porque um gajo andar a correr não faz nada. Sim. É diferente. É a cena da experiência. Se calhar, se algum dia passar pela experiência de um back-to-back, não. Já não tenho paciência para dormir num tourbus, para dormir 4 ou 5 horas e depois estar outra vez a montar o mesmo espetáculo no dia a seguir, e depois no dia a seguir, e depois no dia a seguir. A minha experiência de rock and roll assim mais hardcore, que era aqui com o Tony Carreira, quando eu fiz era o que eu ia dizer. E aquilo era intensíssimo. Naquela altura fazíamos 120 datas por ano. O gajo vivia no tourbus, aquilo era horrível. Eu não fiz tourbus, mas ia dizer a mesma coisa. A experiência que eu tive aqui de estrada em Portugal foi Tony Carreira, que fizemos ali um verão também, só com um break ali no meio. Depois já não fiz a segunda parte, mas a primeira parte que foi ali no norte do país, aquilo era violento. Tocava hoje, desmontava, no dia a seguir de manhã dormias na carrinha quase. Com um grau de suporte, aquilo era puxado. Mas gostava de experimentar o que estava a ter. Horrível, não quero estar. Não, horrível porque sim, era pelas puxado, horas, pelo ser puxado. Era puxado. Depois o espetáculo, cada espetáculo é o que é, não é? Sim. Mas eu percebi, essa coisa do horrível é das horas. Era puxado, era muito puxado. Das horas que se passa nos carros, nas carrinhas. E aprendi, foi muito, que o pessoal cresceu ali. Cada espetáculo. Aliás, às vezes a malta costuma brincar para a malta nova que é: queres aprender aí numa tour aí na estrada a fazer aí um Tony Carreira? Não é por mal, é porque de facto aprende-se. Mas eu não sei se ainda existe mesmo para se as coisas são feitas da mesma maneira, porque acho que se toca menos, acho que as bandas tocam menos agora. Então não tem aquela experiência que a gente tinha, que era tareias de morte. Era muito mais intenso. Mas eu cheguei a adormecer em pé, deitado em cima da roda de queijo. Houve uma altura que Tony Carreira, chutes em pontapés, também tocavam muito aí pelo país. Havia uma série de bandas portuguesas que faziam, mas por exemplo, lá está. É quase. Gift, exatamente. Mas é um bocado aquilo que estávamos a falar um bocado do acrobático, não é? Portugal é um país muito pequenino, onde continua a não se investir tanto nas artes como lá fora, nesta parte do entretenimento, e portanto é os festivais, é as festas de verão, é as festas da aldeia, mas depois não se investe em produções mais internacionalizar a nossa música. Exatamente. Mas aí acho que ainda é mais complexo, né? Porque eu não compreendo como é que a Suécia tem uma indústria musical incrível e nós em Portugal eu acho que passa pelo investimento dos produtores, não sei. Eu acho que é a estratégia de toda a gente. Alguém tem que pensar uma forma de lá chegar e eles não conseguem. Ninguém. Porque temos tantos países onde vivem portugueses, luso-descendentes, como gostam de chamar, mas há poucas tours. Estavas a falar da Suécia, eu tenho um amigo meu alemão que só faz tours de bandas alemãs, mas não faz só a Alemanha, porque ali à volta há uma série de países que partilha ou a mesma língua ou dialetos muito próximos do alemão e então que percebem os artistas. E então está o inverno todo ocupado. Aquilo não é uma banda, é outra banda, estão sempre ali a rodar entre aqueles países ali à volta da Alemanha. E eu não vejo muita coisa, além de Tony Carreira que vai ali a França, ao Luxemburgo e a Toronto, não vejo muitas bandas portuguesas a saírem. Eu ainda fiz algumas coisas de Dulce Pontes em Espanha. Mas lá está, é tudo muito pequenino, vai aqui uns dias. E depois parece que há ali um boom, não é? Há ali um boom, de repente alguém num país qualquer descobre a Marisa ou a Dulce Pontes ou os Madre Deus, não é? Porque são tudo nichos de mercado, são tudo bandas que fizeram coisas pontuais
E depois a própria indústria. Eu lembro na altura que a gente começou, não é? Que há não sei quantos anos, há uns 100 anos, vai. Eu lembro, por exemplo, havia a Puro Áudio. Puro Áudio foi muito importante para nós. E tinha uma coisa, a Puro Áudio era uma empresa internacional e fazia turnês internacionais. Eu lembro-me de andar fazer mini turnês com Franz Ferdinand, turnês de Coliseu, sim. aqui pelo Não foste tu que fizeste. e de Cigarros e de Não foste Joaquim tu... Cortês. Era isso que eu ia dizer, não esse foste era tu que fizeste Rim Cortês? todos nós andámos lá. Tipo, era mais a torneio do Vasco, creio eu. O Vasco e o Janeca eram os mais habituais lá, mas ainda passei lá pelo Joaquim Cortês. E a Puro Áudio também trabalhava muito, acho que era Puro Áudio, também trabalhava muito com Angola, não era? Angola, houve uma Depois altura. fizeram a Puro Mix. Houve uma altura que Angola estava. estava. Já é um bocadinho mais tarde. Houve uma altura que Angola estava ali na berra, toda a gente queria ir para Angola trabalhar ali umas temporadas, porque se ganhava ali os petrodólares. Eu hoje não vejo. Ouvi dizer foi que o grupo, ouvi dizer não é. No outro dia estava a falar com o PP da Europalco. Da Europalco. E o grupo que os comprou também em Espanha, aquela empresa grandalhona que faz as bandas todas. São enormes, agora não lembro o nome deles. Espanha não conheço nada. E talvez seja uma oportunidade de a gente aprender um bocadinho também com os espanhóis, que os espanhóis são ótimos. Pá. Olha, e agora estás a falar nisso. Tudo. Agora estás a falar nisso até porque eu cometi mandei uma regulada um dia desses aí numa rede social. Mas o que é que eu te ia perguntar? Que é, porque falaste nessa coisa da empresa que comprou a Europalco ou que fizeram ali um grupo, houve de repente aqui também um boom no nosso país de haverem muitas empresas algumas empresas juntarem-se e a criar grupos. E eu vou dizer qual foi a minha gafe. Foi exatamente antes do 1º de Abril, que toda a gente conhece, que é o Dia das Mentiras. Alguém postou aí numa rede social que uma fotografia da AVK mais ter adquirido a Pixel. E eu achei que aquilo era uma piada e respondi, o Dia das Mentiras só amanhã. Mas parece que é mesmo verdade. É verdade. Ou seja, não duvidando nada das aquisições, há aqui uma coisa agora que é, estas empresas não se vão unir a tomar outra dimensão. Como tu dizias, achas que isso pode ser vantajoso para o nosso mercado nacional e nos podemos ir lançando também lá para fora com produções maiores? Ou achas que passa por outra jogada estratégica? Eu sou muito pequenino para isso. São realidades que não me assistem, né? Como a malta costuma dizer. Sim, mas estás no mercado e tens a tua leitura. O que eu vejo é que efetivamente está a haver alguns fundos de investimento que estão a adquirir algumas empresas-chave. Foi a Europalco, que está num, e a creio a AVK está no outro, com a Pixelite. E eu acho que se isso significar que essas empresas vão ganhar mais força para competir no mercado lá fora, acho que isso é muito importante. Porque há uma coisa que a gente diz, nós trabalhamos muito bem cá. Mas o que é que isso nos traz? Quais são as empresas portuguesas que estão a fazer torneios? Tal e qual. Onde é que está? Eu que normalmente digo, isto é um bocado, o pessoal às vezes fica zangado comigo, mas eu digo, diga-me uma empresa portuguesa a fazer torneios. Tal e qual. É porque as grandes bandas, as bandas internacionais vêm a Portugal e tu vês só empresas ou da Inglaterra ou da Bélgica. A Bélgica que é um... Não sei, ele em termos de dimensão eles não devem ser muito... eles são maiores que Portugal, eu confesso que não sei. Deves andar ela por ela. Estamos a falar de um país que tem 1500 festivais de verão. 1500 festivais de verão. Estamos bem, entre aldeias e não sei o quê, mas são 1500. Aquilo é... há uma altura que já não há ninguém para trabalhar. Tem muitas empresas do audiovisual. E isto para dizer que para pegar nas tuas palavras, estas bandas vêm a Portugal, vêm com estas empresas do resto da Europa, mas eu, como tu não vejo também empresas portuguesas a irem ou a serem, que se calhar somos contactados, mas demos preço lá para a estratosfera, não sei como é que funciona. Mas fazia todo o sentido, não é? Começar uma turnê em Portugal, tal estamos aqui qual, na ponta, siga para aí fora. É porque as bandas quase todas ou começam aqui as tours ou acabam aqui as tours. Portanto fazia todo o sentido, mas tu vês depois... Eu acho que falta a estratégia, porque temos efetivamente, temos a capacidade e temos material, temos equipamento muito bom. Aliás, estamos acabamos de falar aqui de 2 ou 3 empresas que estão no mercado nacional com equipamento de topo. Mas estão num nicho diferente, pá, estão no corporate, está a VK e a Europalco. E a Europalco, pois. Então é outro mundo, é o mundo da guita, né? Como a gente costuma dizer. Exato. Mas eu acho que eles tinham capacidade para fazer... podem não querer, não é?
Pois, não querem, e nem corporativo. provavelmente os técnicos deles têm um perfil que também não querem ir para a Sim. estrada, não é? E o corporativo se calhar gera outro income que o rock and roll não gera. Pá, porque tu vês, por exemplo, uma Aeropalco. Aquilo que eu sinto, uma grande diferença da Aeropalco, da AVK para a maioria dos concorrentes deles, é que, por exemplo, tu vais fazer um evento em que tens 10 projetores de 30 capas, que são milhões, não é? Dão ali milhões. Mas a diferença não é eles terem os 10 projetores de 30 k, é que no armazém têm mais 10, sei que os avaliar, eles podem Eles mudar, podem repor, eles podem repor, e isso tal e faz qual. uma grande Faz diferença para o diferença. resto. Não, e a verdade é que o que eu tenho visto, por exemplo, vamos voltar a falar na Europalco, parece quase uma publicidade. Aliás, a Europalco, se quiserem patrocínio, já sabem. Exato. Mas a Europalco, porque se estratificou muito, ou quase só no corporativo, o que eu tenho visto deles é eles a fazerem mais trabalhos fora. Feiras, Mas eles investiram nisso. pronto, lá está. Eles vão às feiras todas. Acho eu, quer dizer, quem sou eu para dizer Claro, o que é vou a vendo, estratégia. eu vou vendo É aquilo coisas, que uma sim, pessoa vê, não é? tal e qual. Não é, obviamente, das poucas conversas que tenho com o PP quando cruzo com ele, que eu gosto muito de falar com ele, pronto, e eu sempre com muito gosto, mas não, pá, não sei o que é a estratégia Claro, da Europol. claro. Mas vejo que de facto eles investiram e têm stands nas feiras. Sim, Qualquer pessoa que veja o Instagram deles vê que eles estão nas feiras. em várias feiras, Estão nas sim. E não sei. E feiras que às tantas nem têm nada a ver com o negócio deles. Pois, mas, Mas se calhar é isso, é a estratégia deles darem-se a conhecer noutros mercados que não. e se alguém que percebe deste negócio, isso são eles, não é? Claro. Quer dizer, porque são uma das empresas de maior sucesso. Exatamente. Não sei se serão a maior, provavelmente serão a maior neste momento. Pelo menos a nível nacional. Não A sei nível como é que está nacional, com a nos AVK. cooperativos, não vejo mais ninguém, Eles e a AVK, e pronto. como tu dizias há bocadinho, com a capacidade técnica de fornecer equipamento de alta qualidade. Mas também percebi que houve, ao longo dos últimos anos, houve grande investimento da parte do Pedro Magalhães em material. Sim. Pelo menos, lá está, faço poucos cooperativos, mas aquilo que faço, vejo sempre eles com material topo. Mas eu creio que tem que ser assim, senão não consegues Nesta área, aí. sim, eu também acredito que sim. Porque veio um grande evento de uma marca grande para eles, devem ter um rider, é aquilo. É aquilo. Não é como no rock, com umas lâmpadas, não temos Não dá esta, mas dá aquela. Também dá, também dá luz. Está na boa. Também Ali pisca. não deve dar, aquilo Também é pisca. outro Não, eu acho que essa parte de investimento é importante que as empresas se vão utilizando, porque de facto aqui há uns anos atrás, estavas a dizer, né? Havia muitas empresas que o equipamento estava ali já a ficar velho e desatualizado e decrépito. Havia um ciclo de 10 anos das empresas, não é? Eu por acaso nunca pensei nisso, mas se calhar está associado aos equipamentos também. É capaz. Sentia assim, havia um ciclo de 10 anos, as empresas que apareciam, cresciam e depois... E havia sempre uma empresa, chegava ali uma altura, havia ali uma empresa que até estava desaparecida, mas de repente começava a aparecer outra vez e pelo menos desde que eu trabalho nesta área, havia ali uma altura que deixavas de ver tanta empresa X, vem ver a empresa Y e depois de repente aquilo já trocava outra vez. Era isso, estás a dizer? E agora há muitas empresas. Quando voltei, não é? Depois da pandemia, eu nem nunca tinha ouvido falar e já eram empresas relativamente grandes. Sim. Eu disse, mas de onde é que esta gente saiu toda? Foi uma grande surpresa para mim. Se calhar a pandemia foi boa para mais pessoas. E têm equipamento e fazem coisas. Mas houve empresas que investiram. Vamos falar novamente da Evil Angels, não é? A Evil Angels foi uma das empresas que investiu bastante na altura da pandemia. Sim. Investiu em instalações, porque mudou de uma instalação que estava em Via Longa para onde estão agora, muito maior. Sim. Com muito mais equipamento, motores, têm tido... Isso tem a ver com o Joaquim Silva, que eu acho que o Joaquim Silva, mais que um rigger, que um excelente rigger, toda a gente sabe que ele diz que não, mas ele é um excelente CEO, agora é na moto. Ele diz que não, é? Está gravado. É isso, está gravado. Ele tem uma visão, de negócio que ninguém tem. Que eu não conheço, pelo menos eu não tenho visão nenhuma. Às vezes, pronto, tenho o privilégio de me dar muito bem com ele e às vezes conversamos, né? Eu também trabalho com ele, não? Obviamente, falamos muito sobre aquilo que é aquilo que ele pensa para a empresa e às vezes ele diz, olha, vamos investir aqui nisto. E eu penso assim,
As primeiras vezes pensava que este gajo é maluco. Mas ele disse E aqui, depois, quando eu Pumba. brinquei com ele, ele disse aqui na entrevista que eu brinquei com ele. Que ele diz, eu não sou administrador, eu não sou nenhum administrador, não sou nenhum CEO. Eu vou um bocado para onde vai o vento. Ele brincou, mas para onde é que está o vento? Olha, é para aqui. mas ele consegue ver para onde é que está o Mas vento. é que A ele maior parte consegue, das pessoas não consegue. tal e qual. E Incrível. até agora tem Depois para bem de todos nós, tem corrido bem. associado a uma coisa que é, ele não tem, que é uma coisa que os portugueses têm muito. Eu, por acaso, foi uma das coisas que aprendi lá nos meus estudos, é que os portugueses têm uma grande aversão ao risco. Não têm aversão ao risco de pular de paraquedas, não sei o quê, do risco físico, mas têm aversão ao risco, aquele risco que pode pôr em causa a tua vida de uma forma Sim. mais... A tua carteira. Sei, a tua carteira. E eu acho que é isso que também nos traz um problema. E é isso que eu não vejo, por exemplo, no Kim, que ele é uma pessoa que não tem aversão. Ele diz isto pode dar e dá. E vai. E provavelmente às vezes corre mal, mas aquelas que correm bem compensam as que correm mal, claro. Subejamente as que correm mal. E eu acho que isso se calhar também faz falta para nós. Mas sim, mas essa é a veia que o empreendedor tem que ter, não é? E a gente quer não, ele foi um empreendedor, porque do que me lembro da conversa dele aqui, ele começou no pavilhão, quando o pavilhão ainda tinha chão de terra, na altura da Expo, e foi crescendo, e começou como empregado Zé Silva, e depois passou, depois do Fred, passou ele a ficar à frente do pavilhão, ainda hoje está em 2003, quando fomos falar todos, onde está ainda hoje, e tem tido essa visão, e nós quer queiramos, quer não, toda a gente já passou pela Ival Ângela ou pelas mãos do Kim. Vamos ter aqui Rigas, porque não vamos entrevistar só a Rigas da Ival Ângela, como é óbvio, claro. mas mesmo esses que nós vamos entrevistar fora da Ival Ângela passaram pelas mãos do Kim, ou foram colegas do Kim, ou foram empregados do Kim. Também é um nicho muito pequenino, é Sim, natural que assim seja. É um país tão pequenino que... E eles, até há bem pouco tempo atrás, falava nisto aqui com outro convidado, até há bem pouco tempo atrás, os Rigas contavam-se pelos dedos de duas mãos e pouco mais. Não é? E só de repente é que... Porque o mercado também cresceu muito depois do Covid, depois da pandemia. O que eu noto é que passou a haver muito mais... Se calhar é impressão minha, mas notei um boom grande e que ainda não abrandou de espetáculos. Sim, é muita coisa. Eu acho que outra coisa foi muito importante para os Rigas, que foi a arena lá em cima do Porto, o Rosa Mota, o Superboc Arena, queremos chamar. Acho que foi muito importante, porque abriu um novo mercado que não existia, tal como o Pavilhão Atlântico foi importantíssimo em 98, porque não havia Rigas até então, e a partir daí começou a haver necessidade. Nem havia salas grandes, não havia salas com aquela capacidade. E depois as coisas, há outra coisa que eu sinto, que é, hoje em dia, por exemplo, eu lembro-me quando comecei, em 2003, lá no Atlântico, uma call de 18 Rigas era uma call grande. E devia ser uma loucura. E devia ser difícil, hein? Era difícil, mas hoje em dia não há uma turnê que tenha uma call menor do que 24 Rigas. Até porque, eu compreendo isso, eu enquanto é de Riga, a gente já sabe, faz uma call de 24 Rigas, há pelo menos 4 ou 5 que nem nunca viram motor na vida. Exato. Seja aqui em Portugal, nos Estados Unidos, o pessoal diz-me, aqui em Portugal há uma treta. Eu fui quantas vezes em turnê nos Estados Unidos, chegava o Ed Riga da sala e dizia, olha, aqueles gajos nem viram o motor, é a primeira vez que estou a ver o motor. E ele, sabes, é que temos uma cola aqui, outra cola ali, não sei, e não dá. É precisamente o que nos acontece a nós cá. E isso obrigou a criar Rigas. Claro, isso é e acho bom. que cada vez é mais. E claro, era o que eu estava a dizer. Hoje em dia, os Ed Rigas defendem-se. Que é 24, preciso de 16, peço 24. Exato. Pago. E estavas a falar, pegaste agora uma coisa que foi, tivemos que criar Rigas. Estás também envolvido na Ival Ângela, ou estás envolvido também na parte da formação. Sim, na Academy. Na Academy. Como é que foi? Como é que tem sido? Tem aparecido... foi uma boa aposta? Estamos a falar de apostas da parte do Kim. Foi uma boa aposta? Tem aparecido pessoas... não é tem aparecido pessoas, sei que tem aparecido. Foi vantajoso
criar essa academy para criar os riggers de raiz? Até agora sim, em várias vertentes. A primeira delas todas é que permitiu ir buscar matéria-prima, não é? Que escasseava, e ir buscar malta nova, porque o nosso mercado precisa de malta nova e Sim. o pessoal está a ficar velho. E depois há outras duas coisas muito importantes, que é, uma delas eu acho que foi, e quando o Kim convidou para o projeto e pensámos naquilo que iria ser uma estratégia, porque nós delineámos uma estratégia daquilo que íamos fazer, era muito claro para nós que tínhamos que a nossa intervenção era muito no sentido de criar uma consciência. Okay. Portanto, nós, uma das coisas que fazemos muito é vamos muito aos teatros, às empresas pequenas de todo lado, para criar consciência nas pessoas daquilo que são as questões do rig. E isso tem sido, eu posso dizer que nunca pensei que o projeto conseguisse subsistir ano após ano. Já vamos para aí no 3º ano de cursos e temos criado novos conteúdos e novos produtos para oferecer, e tem corrido muito bem e a receptividade é bastante boa e o feedback também é. E o importante é também que tenha feedback. Outra coisa também importante da Academy é que nós quisemos utilizar o nome da Evil Angels, porque é um nome conhecido, não é? Toda a gente conhece, claro. E queremos criar efetivamente um certificado de rigging, como existe um NRC. Era isso que eu te ia perguntar a seguir. E nesse sentido nós não somos humildes. Eu até normalmente sou uma pessoa muito humilde e nesse sentido não sou. Nós queremos estar ao nível de um NRC e associá-lo à Evil Angels dá-nos logo uma alavanca, não é? Porque toda a gente conhece a Evil Angels e reconhece a qualidade dos técnicos. Okay. Era isso que eu te ia perguntar a seguir, se fazia sentido, se exatamente fazia sentido criar uma certificação como existe. Eu acho que a mais conhecida na Europa é a NRC, da Plaza, não é? Sim. Porque na verdade também começaram assim, a consciencializar os teatros e as pequenas salas, a dizer, tem que ter um riga, tem que ter pessoas certificadas, É essa também uma das intenções com a Academy. A ideia é essa. A ideia é termos uma certificação, só que por isso tudo o que é assim, porque há duas coisas, e isto das certificações é sempre um bocado confuso, porque do ponto de vista prático não existe uma certificação, não há uma certificação válida ou que seja oficial, seja onde for, porque elas não são, a certificação não é uma coisa que é dada por um governo, não há nenhum governo que diga esta entidade é certificada para, como existe, por exemplo, universidades de medicina. Sim, mas por exemplo, a Portugal tens a DGERT. A DGERT não tem essa capacidade de certificar. Certifica, mas a questão é essa, é que certifica as tuas competências pedagógicas, não te certifica em termos de conteúdo. Isso à partida seria suficiente, não? E aí esse trabalho que estamos a fazer na Academy, aquilo pronto, é equivalente a tirares estar certificado na DGERT, vai ser equivalente a teres um ISO 9001 em termos de trabalho, em termos daquilo que é pedido um dossiê da qualidade da formação, é pedido tudo e mais alguma coisa que eu acho bom, mas só que dá trabalho e leva tempo. Claro. E tem sido, e a nossa vocação não é dar formação, não é? A gente percebe é de rico, então tem sido um processo assim. Alguém vai ter que fazer, não é? Vamos fazendo devagarinho. Não. Outra coisa que falaste aí, que falaste no dar trabalho, lembrei-me de outra coisa, que é, aqui há uns anos eu ouvi falar da Associação de Riga de Portugal, ou de Rigas. Isso existe, não existe? Formou-se, não se formou? Existe desde 2009. Está parado? Está parada. Okay. Não fazia sentido, não faz sentido. Eu sei que normalmente as associações só dão sempre um trabalho do caraças e depois há sempre alguém que não o quer ter. Ela mexeu um bocadinho na pandemia. Pois. E só que os grandes impulsionadores dali da associação, fomos nós quando criámos, fui eu, o Kim, o Vasco e o Matreco, o Nuno Cardoso. Depois o Vasco e o Nuno ausentaram-se logo. Posso ir? De seguir, posso ir. E depois fiquei eu e o Kim. Depois eu também pirei. Parou. Nada. Na pandemia não tínhamos nada para fazer. Voltaram à guerra nisso. Perdão, voltámos à guerra nisto, mas depois não pôde porque
pessoal tem Outras prioridades. E não fazia sentido criar, se calhar antes de uma certificação, criar isso. Ou seja, achas que. Mas já existe, é só se alguém quiser pegar na APR, o pessoal se quiser todos juntar, podem se juntar. Escusam de gastar 250 paus a abrir uma associação nova, Já porque está ela está criada. criada. E pode ser. A minha pergunta era: podia ser uma. Bem, a gente vai esperar que não haja outra pandemia. Mas vai haver, certamente. Vai haver, pode não ser tão grave. Sim, ou tão rápido, mas vai acontecer. Mas achas que fazia algum sentido criar, tentar arrancar com isso mais à séria para que nós nos pudéssemos proteger de alguma maneira em pandemias futuras? Ou achas que não? Ou achas que a coisa da pandemia, porque durante a pandemia, vamos voltar outra vez à conversa da pandemia, durante a pandemia houve uma série de reuniões, uma série de manifestações, que não percebi que tenha dado em muita coisa. Acho que durante a pandemia apareceu muita coisa. O projeto mais fantástico que apareceu foi o projeto agora esqueci-me do nome, do pessoal que reunia os compras, mercearias. Sim. Qual é o nome do projeto do Lebres e do Queluz e dos outros que agora... Sim. União Audiovisual. Tal esse e projeto foi incrível. Mas que ainda funciona, segundo sei. Ainda funciona. E é aquilo que subsiste. Criaram também a Associação de Empresas, que acho que é muito importante. Okay. Porque as associações de empresas eu acho que é muito mais importante do que a Associação de Rigas. Porque essas têm força. Porque, quer queiramos, quer não, isto é uma indústria, não é? E as empresas têm muita força. Por isso é que a Plaza é a Associação de Empresas Inglesas. Esta é a Associação de Empresas... Sim, mas a Associação de Rigas não poderia estar associada à Associação de Empresas do Audiovisual de maneira... Eventualmente pode acontecer, mas eu acho que primeiro as empresas têm que se organizar. E essa Associação das Empresas de Audiovisual existe? Existe. E tem feito alguma coisa do tua... Ou achas que foi uma coisa ali momentânea? Foi mais por causa da pandemia, agora está um bocadinho parado. Eu espero que eles tenham vontade de fazer alguma coisa. Lá está. Acho que houve a pandemia, morreu tudo, como tu disseste, depois agora veio muito trabalho. Acho que as pessoas neste momento não estão disponíveis, mas se calhar à medida que o pessoal vai ficando mais velho, porque esta coisa das associações é fixe para os velhotes, não é? Já não tem nada para fazer. Acho que também não tem paciência. Eu não sei, eu acho que não teria paciência. Era o que eu sentia na espeleologia, que também isso aí há muitas associações. Era a malta mais velha que depois estava ali, eram os timoneiros. Porque já não vou tanto para os buracos, os mais novos querem andar para ali a abrir buracos e a escavar coisas, não sei o quê, e os mais velhos, pronto, já têm outra disponibilidade. Porque aquilo dá muito trabalho. Pois dá. E o que eu acho é que se não vier mais nenhuma doença aí maluca, vai ficar tudo outra vez em águas de bacalhau. E as pessoas só vão começar a mexer, só vão sentir dificuldade se isto rebentar aí mais alguma coisa. Nós somos o quê? 40 rigas em Portugal? 50? Segundo, olha, os inquéritos que a gente fez durante a pandemia éramos 30 e tal. Isto agora como rebentou um bocadinho. Mais trabalho. 40 e tal. Rigas, quando digo rigas, é rigas que não fazem mais nada se não rigas. Na verdadeira essência da palavra. Verdadeira essência da palavra. Depois há muitos, tipo o gajo da iluminação, que vem naquele dia vem ajudar e não sei o quê. Mas rigas não há assim tantos. Mesmo dentro dos rigas ainda há muita malta que faz isto porque descobriu que podia ganhar aqui uns cobres, mas na verdade não tem assim tanta... Não é assim aquela paixão. Porque é lixado, não é? Esta vida é lixada. Pois, porque eu acho que tem que se gostar mesmo seja nos rigas, seja de um gajo da iluminação, do vídeo. Se não gostares mesmo disto, é difícil que andares muitos anos, não é? Sim. Tem que gostar daquelas... É muito violento. Aquelas longas horas. Não é à toa que eu fui pai aos 46, né? Pois. Porque não tive tempo antes. Se calhar também não estavas para aí virado. Também, se calhar, pronto. Estava a investir um bocadinho na carreira, claro. Mas acontece muito, o pessoal não tem tempo e é só ver. É mesmo exigente. Exigente. De facto é. E ser rico, passar não sei quantas horas numa gride. Por isso é que os rigas têm o síndrome do uprigger, não é? Mal chegam lá acima já estão a refilar cá para baixo. Exatamente. Estou aqui a não sei quantas horas sem comer e nem beber. Mas nós também aqui. Porque é que ele está a falar? Porque é que ele está a falar com não sei quem, em vez de ir trabalhar? Se calhar está a perguntar qualquer coisa, mas não, o pessoal é tremendo.
Ok, Pedrinho, obrigado. Obrigado nada. pela tua presença no programa. Espero encontrar-te aí mais trabalhos, porque cada vez vou vendo menos trabalhos, mas acho que faz parte da tua não presença nos Eu ainda trabalhos. vou assim a alguns trabalhos. Há muitos trabalhos, a quando gente encontra-se menos também. E quando qualquer chegas, não maneira. chegas a horas. Isto foi uma bicada do Paulo Dias e do Alex. Disseram para te dizer isso. para se perguntar, que é que é de perguntar ao Chego Pedrinho? sempre a Porque é que ele não chega a horas? Pergunta porque é que ele não chega a horas. Isso foi. Eu, pronto, vou aproveitar esta oportunidade. Se me des essa oportunidade, é uma grande injustiça para mim. Tempo de antena, o tempo é teu. Que é eu tenho um problema, eu não sou capaz de fazer fretes, não sou uma pessoa que é capaz de estar contrariada em lado nenhum. E eu fiquei com a fama de me atrasar por causa das divisões de sala do Atlântico. Eu odiava aquilo. E que atrasava-me, porque eu nem era capaz de acordar para ir fazer aquilo, porque aquilo era horrível para mim, até ao ponto que eu cheguei e pensei assim, isto não é para mim nem para os meus colegas, vou dizer que nunca mais faço. Não quer fazer divisões de sala. E nunca mais fiz divisões de sala. Agora, obviamente, sou humano como qualquer outro, de vez em quando atraso. Claro, tal e qual. Ainda ontem me atrasei porque estava numa reunião com o Kim. E eles mudaram a hora. Eu tinha aquela reunião marcada para aquela hora. E mudaram meia hora mais cedo, pronto. Já estragou tudo. Mas era só um recado que eu tinha do Alex e do Paulo Dias. Perguntar ao Pedrinho porque é que ele se atrasa. Todos nós carregamos a nossa cruz. Sim, uma cruz. É dos atrasos. É verdade. Há piores. Pedrinho, obrigadinho por teres vindo ter connosco hoje. Mais uma vez sei que andas a correr. Boa sorte para os teus projetos futuros. Vê-se filme muito. Sim, vai filmando e vai dizendo coisas à gente. Não, a sério, muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu pelo convite. E vocês fiquem aí desse lado. Para a semana mais um programa. As cenas normal. Façam link, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, com a família. E nós cá estamos todas as semanas mais um programa. Tchau, até à próxima.